fascinante é que refere-se e reflete todo o entusiasmo e toda a tendência que nós vamos ver durante a ditadura Vargas de pensar a questão da nacionalidade. É um filme, né, que é impostado, é aquele filme histórico de museu. Eu acho de longe, né? Acho que o Kaká tem essa preocupação, ele é um desses, né? Enfim, junto, dentro do movimento Cinema Novo, preocupado com essa construção do imaginário do Brasil. Eu vejo esse filme muito como se fosse assim, um inventário dos nossos fracassos. Olá, você está em Contraplano. O Brasil é um país cheio de gente dando adeus, como escreveu Oswald de Andrade em seu manifesto antropofágico? Ou que país é esse? Perguntaram outros compositores. E o Brasil, conhece o Brasil? Como perguntou e cantou Tom Jobim? Esses são temas que perpassam também o cinema brasileiro. Para discutir esse assunto, são nossas companheiras de viagem hoje, a historiadora Mary Del Priore e a professora de Teoria e Comunicação, Ivana Bentes. Sejam bem-vindas. Muito prazer. O Descobrimento do Brasil, filme do Humberto Mauro, foi feito em 1937, na alvorada, ou no limiar, digamos assim, do Estado Novo getulista, do golpe de Estado de Getúlio Vargas. E foi patrocinado por entidades ligadas ao Estado. Você acha, Mary, que O Descobrimento do Brasil é um filme oficialesco, ou ele traz ali dentro vamos dizer, um tom de rebeldia? Eu não diria nem que é um filme, eu diria que é um documento histórico. Obviamente a Ivana depois vai dissertar sobre as qualidades materiais desse documento histórico, mas o que é fascinante é que refere-se e reflete todo o entusiasmo e toda a tendência que nós vamos ver durante a ditadura Vargas de pensar a questão da nacionalidade. Nós estamos saindo aí de anos complicados, anos 20, muitas greves operárias, 29, crise do café, estamos entre guerras, então o tema é a nacionalidade brasileira e junte-se a isso um dado também muito interessante, que é a criação da Escola Nova pelo Fernando de Azevedo, que foi uma tentativa do Ministério de Educação e Cultura, na época, sob a batuta do grande Gustavo Capanema, de fazer do cinema brasileiro um instrumento de educação dentro da escola. O senhor Capitão Mor, ouve por bem, escolher a Nicolau Coelho, para que vá a esta terra ver aquela gente e sondar aquele rio. Ivana, você acha que nesse momento a ditadura do Getúlio, o governo brasileiro da época, percebe que o cinema pode ser um instrumento de propaganda, de publicidade? Como, aliás, os americanos e também os nazistas da época já tinham descoberto? Sim, já tinham descoberto, né? Quer dizer, eu acho que sem dúvida você tem essa toda... Eu acho que a Mary chamou a atenção da relação do filme com o Instituto Nacional do Cinema, né, educativo. Né? Eu acho que tem essa questão de monumentalizar a história brasileira, de criar essa iconografia, né, com documentos históricos, com uma pesquisa cientificista, né? Eu acho que isso tudo está muito claro no filme, né? Essa monumentalidade, as caravelas, né, mostradas de baixo para cima, o uso dos documentos oficiais, a carta do Pero Vaz de Caminha, que é uma carta extraordinária. O Brasil foi, né, inventado por uma fabulação dos outros, né? A carta do Pero Vaz, né, essa fabulação de Brasil está presente, os instrumentos da época, o astrolábio, né, a gente vê no filme, então as ferramentas científicas, então eu acho que tem todo esse cuidado entre o didático, o histórico e, obviamente, essa construção da história, essa invenção. Veja como a nossa história tem estofo, né, para um filme grandioso e épico como é a História do Brasil. O Humberto Mauro, né, com esse filme, né, ele é um filme de 37. Yeah. Estamos falando disso, de um filme feito em 1937. Como linguagem, o que tem ali de inovador? É estranho, é um filme estranho, né? Porque ele está entre o cinema mudo, né? Exatamente, você falou da carta, né? Das cartelas, né? Ele é falado, aliás, a gente esquece que é um filme falado, né? Porque entram umas falas do Pedro Álvares Cabral no meio, uma ou outra coisa, mas
é estranho, ou seja, ele é um híbrido, né? Legendas, né? Exato, as cartelas, né? Com a carta, com o texto da carta. E é muito curioso, ao mesmo tempo, ele corta essa linguagem mais do cinema mudo, mais clássica, e de vez em quando você põe a câmera na mão, junto com a canoa. Então, quando eles vão se aproximando da orla, né? Do litoral, também você já tem uma câmera mais documental. Então, ele é um filme interessante. E o Humberto Mauro tinha um olhar, né, documental para essas coisas do Brasil incrível, tanto é que ele vai ser uma referência para o cinema novo, né, quando ele vai lá mostrar a modinha, as coisas do Brasil rural, do interior, né? Então ele já vai com esse olhar, né, documentador, buscando essa singularidade brasileira. Então isso eu acho que é o que tem de contemporâneo aqui nesse filme. Eu acho que, mas ele é um híbrido que eu acho que causa um estranhamento hoje. Espera aí, um filme mudo ao mesmo tempo, não, tem alguém falando, né? E de repente essa câmera mais que vai se aproximando, mas sempre também, né, desse olhar do descobridor, do colonizador. Os índios são, né, espectadores, né, na missa, né, eles são esse objeto meio do folclore. Mas em termos de linguagem, eu acho que ele é um filme, eu acho que o Humberto Mauro iria mais adiante nos filmes posteriores. Mas ele a gente pode dizer, é o nosso Griffith, o Humberto Mauro. É uma quantidade incrível de documentários, né? Um número muito grande, mais de 400 documentários. 380, uma coisa... são muito, mais de 300, né? Quer dizer, então ele filmou muito e tem essa câmera que vai tentar, né, documentar e, né, descrever de uma maneira ainda clássica, né? Mas já com esse olhar documental, não fazer essa ficção desse Brasil que pouco aparecia nas telas, pré-cinema novo, né? Mary, você acha que um filme como esse, ele auxilia na construção de um apoio político, por exemplo, a ditadura que tinha? Qual que é a intenção entre se patrocinar um filme desse, financiar um filme desse e depois como retorno de apoio político ou de construção de imagem, vamos dizer, de benfeitoria no caso do ditador Getúlio Vargas? Olha, a Escola Nova, quando o Fernando Azevedo pensa a Escola Nova, a proposta dele é que houvesse uma sala de projeção em cada escola. Quer dizer, da mesma maneira que hoje se distribuem aí computadores a dar e vender, naquela época a ideia era a imagem, né? Então não só esse filme, mas qualquer outro filme que fosse feito pensando em inaugurar, porque isso é muito importante, a história nesse país, primeiro é uma disciplina que era obviamente desfrutada pelas elites, por aí todo mundo que podia comprar livro, queria conhecer a história do Brasil, mas a grande massa, e eu lembro que com a queda do café em 29, nós temos a primeira grande migração campo-cidade, justamente nesses anos de ditadura getulista. Então é preciso realmente adestrar essas pessoas, impregná-las, né, de uma memória que elas não têm, de conhecimentos que elas não têm, de um sentimento de nação que não existia no Brasil até então, né? E que dizem alguns teóricos, a Ivana que me corrija, só virá depois com a TV Globo, suas novelas, sobretudo o Jornal Nacional, que vai unir o Brasil. Porque nessa época tudo pipocava. É um pouco a ideia de comunidade imaginada, né? Como é que você imagina uma comunidade quando ela passa justamente, né, a participar de um imaginário comum? Eu acho que essa, né, quer dizer, a tentativa, que é a ideia das redes nacionais de televisão, aí aparece a Globo. E aí sim, eu acho que nesse período você, de certa maneira, é a culminação, né, de um projeto de nação que acabou, que a ditadura militar, digamos, implementou, né? Saiam da frente, depressa, vamos, vamos!
Jamais, dama alguma, teve condutores tão ilustres. Ora, também nenhuma delas foi tão digna deles, encantadora senhorita. Um outro filme que foi acusado de propaganda oficial foi o filme do Carlos Coimbra, Independência ou Morte, que é um filme feito em 1972, ou seja, sob a ditadura militar brasileira, à época com o general Garrastazu Médici como presidente. Esse filme foi acusado de ser uma propaganda oficial do regime, assim como também o filme do Humberto Mauro, né, em 1937. Você acha que tem alguma relação, de novo, nessa questão de apoio, ou seja, do cinema, ao contar uma história oficial, ou uma história importante, fundadora do país, que no caso a Independência ou Morte, né, a independência do país, feita por Dom Pedro I, isso tem uma relação de apoio à ditadura? Você consegue ler dessa maneira? Não, de forma nenhuma. Eu discordo completamente. Aliás, acho facílimo, né, ficar acusando as coisas, de estarem aderindo, não estarem aderindo. A mim, o diretor Carlos Coimbra, e veja bem, não sou absolutamente uma especialista, me parece simplesmente um homem apaixonado por história. E essa paixão a gente vê na ênfase que ele procura dar aos detalhes, às reconstituições. Eu acho que ele é felicíssimo nessa época em escolher o casal que mais dava ibope na televisão brasileira, um casal belíssimo, que tinha simpatia nacional, Glória Menezes e Tarcísio Meira, os dois absolutamente jovens, magníficos, encarnando esses dois personagens de maneira muito simpática. Concedei-me a honra desta dança, senhora Marquesa. Atenção, atenção! Mesdemoiselles, messieurs, avancez, avancez! E eu acho que um dos argumentos que eu utilizaria em favor do Carlos Coimbra, quer dizer, para dizer que ele absolutamente não tinha nada a ver com o governo militar, é o fato de que ele se apoia numa história absolutamente positivista. E é bom lembrar que a história positivista, ela data do século XIX, início do século XX. É uma tentativa de contar a história do Brasil através dos grandes homens, ignorando completamente, né, aquilo que depois a historiografia e os estudiosos vão acentuar, que é a necessidade da gente entender processos. A independência do Brasil foi um processo extremamente complexo, né, que envolveu a insatisfação das elites no Brasil todo com a condução das questões econômicas, que envolveu a baixa do preço do açúcar e do algodão no mercado internacional depois da Guerra Napoleônica, que envolveu o fato de Dom João VI sair daqui deixando absolutamente vazio o Banco do Brasil, que envolveu o fato da Guerra Cisplatina demandar uma grana que não existia mais. Quer dizer, é dessa insatisfação que nasce... Muitos ingredientes de exatamente, que nasce o berro em Independência ou Morte, né? Porque o processo da independência ele começa em 1808 com a abertura, né, obviamente, dos portos aos comerciantes e, obviamente, o enrijecimento nas relações com Portugal, porque os comerciantes portugueses estão deixando de ganhar dinheiro, aqueles comerciantes que tradicionalmente ganhavam dinheiro às custas, obviamente, desse exclusivo colonial também deixam de ganhar dinheiro, e a gente vai vendo que as elites das diferentes partes desse país, que não era, desse império, que não tem nenhuma unidade. É velha insatisfação com a mudança, né? Velha insatisfação. Agora, Mary, Ivana, eu vou ter que acha... discordar de você, porque o filme, ele pode até ter essas questões históricas muito claras, mas ele é um filme cinematograficamente primário, digamos assim. O Humberto Mauro é muito mais sofisticado até, em termos, eu acho, de riqueza de documentos, porque, enfim, é um filme, né, que é impostado, é aquele filme histórico de museu. Acho que se tivesse uma máquina de roteiro, você botasse o roteiro desse filme, saía as ilustrações do filme. Ele tenta ilustrar, de certa maneira, a história. E é muito na maneira de atuação. Ilustrar, diz que não tem crítica, que ele aceita. Eu acho que ele é muito impostado. Não, o Tarcísio Meira, não, quer dizer, ele fala como se ele fosse um personagem histórico. Ele fala como se ele assume, ele encarna. O tempo todo ele tá falando alto, gritando, impostado, quer dizer, é uma caricatura do que é o cinema histórico. Juro, em nome de El Rei, meu pai e senhor, e em meu nome próprio, veneração e respeito à nossa santa religião, observar, guardar e defender perpetuamente a Constituição.
Então o Carlos Coimbra não pagou o pato, na verdade... Na verdade, eu acho que é um filme totalmente em simbiose com... Exatamente porque é positivista, porque tem uma visão absolutamente, eu acho que unificada, os conflitos, os interesses políticos, econômicos desaparecem e viram um novelão do Tarcísio Meira e da Glória Menezes. Nesse sentido, o filme dá muito mais ênfase no problema conjugal, fato de trair a Marquesa de Santos, a amante, do que nas questões... A influência da novela também, né? Quer dizer, esse triângulo amoroso que era histórico, torna-se, digamos, substância mas o filme inteiro é a discussão de alcova. Para mim, ele é um filme histórico nesse sentido que reduz a história do Brasil e a sua complexidade, que eu acho que eu ainda vejo lá no Humberto Mauro, é um problema de alcova. Um filme como esse, ele ajuda a construir um herói? Esse filme do Coimbra? Ajuda a construir, assim, um herói como Dom Pedro? Dom Pedro sai bem no filme, vocês acham? Olha, eu acho até que... Nós temos um herói chamado Dom Pedro. Né? Eu acho que depende de quem assistiu o filme. Quer dizer, para muita gente, para quem tem uma cultura geral, é óbvio que estava vendo ali uma caricatura. Para quem não sabe nada, eu não sei. Quer dizer, talvez aquela tentativa do Coimbra de fazer o Dom Pedro completamente estiolado entre ser um absolutista e ser alguém de vanguarda, aquelas indecisões todas, para alguém que não tenha cultura nenhuma, nenhum conhecimento de história do Brasil, talvez até ajude a matizar a imagem do herói que foi tão pintado. O fato, por exemplo, dele ser um adúltero, né, que na época foi um escândalo. Aliás, quando ele sai do Brasil, é óbvio que há uma série de equívocos históricos. Ele sai praticamente enxovalhado, com o ibope super para baixo, quando ele vai embora. No filme ele sai... toda a cidade do Rio de Janeiro conspira contra Dom Pedro I. Ele é detestado, a Marquesa de Santos é detestada. Quer dizer, é óbvio que esses são aditivos que a historiografia descobriu nos últimos anos e que não podiam estar nesse filme, porque não existia documentação para embasar isso, né? Então, mas eu acho o seguinte, a gente tem que pensar que no Brasil pouquíssima gente conhece história, Miguel. Então, para as pessoas naquela época, obviamente uma parte desses 3 milhões de pessoas que foram assistir Tarcísio Meira e Glória Menezes, as parcas informações que foram passadas, o fato de ter existido uma guerra, o fato de ter, enfim, de ter existido uma conspiração, tudo isso teria sido importante. Ele é um filme didático no mau sentido, e pode ser no bom sentido também, mas eu acho que ele é um filme didático nesse sentido. Nessa linha que eu digo, Humberto Mauro mostra a sua sofisticação, que ele também vai trabalhar com a questão do didático. No Carro de Boi, ele desmonta o carro de boi de uma maneira incrível, como se fosse um artefato científico, e é de uma beleza poética, é de uma invenção, você entendeu? Nesse sentido que eu acho que a questão da linguagem, claro, chama atenção, assim, a impostura, digamos, o artificialismo da linguagem nesse filme. Mas eu concordo contigo, tem um amigo meu que diz que depois de determinadas décadas e anos, todos serão perdoados e vão passar no Canal Brasil. Todos os filmes viram um documento de história, tudo, inclusive os piores. Esse é bem o caso, todos serão perdoados e se tornarão documentos. Longe de mim dizer que é um filme maravilhoso, longe de mim, quer dizer, eu estou pensando morreu, no papel... Morreu, ficou bom, né? No papel da história para milhares de pessoas. Já é documento. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes, porque resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há 2 caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Ele consegue entrelaçar a modernidade e o arcaísmo. Eu queria falar de outro filme, Bye Bye Brasil, o filme do Carlos Diegues, Cacá Diegues, que é um filme de 79. Esse já é um filme numa outra toada, porque ele flagra exatamente um país, nas palavras dele, eu concordo, um país que estava acabando, que era um país arcaico, aquele país que tinha sido sepultado
né, mantido assim arcaico durante a República Velha até o final dos anos militares e já estava vislumbrando um novo país, né? Na verdade é um filme que quase vislumbra o final da ditadura, né? O filme 79 ele já mostra o que ia acabar com a ditadura, né? Que é exatamente a urbanização, né? Agora esse filme visto de hoje continua bom ainda, né, Ivana? Eu acho maravilhoso. É o melhor filme do Cacá Diegues, eu acho, de longe, né? Eu acho que o Cacá tem essa preocupação. Ele é um desses, né? Enfim, junto, dentro do movimento Cinema Novo, preocupado com essa construção de imaginário do Brasil e muito atento, né? Mesmo quem não gosta tanto da filmografia do Cacá, sabe que ele tem essa atenção, né? Essa atenção às mudanças e às transformações. E acho que esse filme é um filme, né, da passagem do Brasil rural para o Brasil urbano, da chegada da televisão nesse interior que não... Hoje eu me pergunto, o que é rural, o que é urbano? Como é que a gente define? Se hoje é mais complexo até você dizer o que é rural, o que é urbano, mas e naquele momento é exatamente essas características que estão se misturando, né? A antena de televisão, o espetáculo circense Mambembe, que já não tem apelo, né? A farsa, né? E também a invencionice brasileira, eu acho assim, a capacidade de transformar a hostilidade em criação, que eu acho que é o que eles fazem, né? São os cavadores, né? O Lorde Cigano, a dançarina de rumba fake, enfim, cada um daqueles personagens tem algo de absolutamente, né, digamos assim, né, da precariedade desse Brasil, da falta, e transforma isso numa potência, transforma isso em algo, né, ainda capaz de... Enfim, de criar ou de buscar esse espaço, esse lugar para essa cultura um pouco popular, cultura popular, televisiva, né, que estava se implantando. Então, acho que é um filme sintomático assim, dessas mudanças. Mary, no filme viu que vive o Lorde Cigano, que ele vamos dizer que seria o brasileiro, né? Ele faz mentalização, ele é rufião, ele improvisa, quer dizer... Essa construção desse tipo, quer dizer, você acha, de repente, ele é flagrado, colocado no acostamento por conta, vamos dizer, de uma tecnologia. O desenvolvimento torna, vamos dizer, obsoleto. Você acha que isso é uma coisa que é fato ou é apenas uma ficção, no sentido de que esses personagens são colocados, passam a ser só tipos ficcionais e saem da vida? Ou seja, mudamos o estágio do capitalismo. Eu acho esse filme absolutamente fascinante para os historiadores, porque ele consegue entrelaçar a modernidade e o arcaísmo, né? E o Lorde Cigano é justamente a imagem acabada, você acabou de defini-lo, como o entrelaçamento entre o arcaísmo mais absoluto, inclusive nas relações de dominação que ele tem com as mulheres, a maneira como ele explora as mulheres, né? E, ao mesmo tempo, a modernidade nessa busca de ganhar dinheiro, nessa busca de ser bem-sucedido. Tem muito índio lá? Tinha. Mas a maioria o pessoal já acabou com eles. Tinha vezes que o pessoal enchia o saco. Aí perdia mesmo a paciência e pegava um avião, jogava umas bananas de dinamite em cima da aldeia dos índios. Aí a cabocada saía toda pro meio do mato, mão na cabeça, pensando que era o fim do mundo, quando o negócio do rabo. Vai a última? Tudo ou nada. Agora, só quero lembrar uma coisa interessante, né? Essa cidade mítica à beira do Xingu, Altamira, hoje está de novo nas folhas. É muito curioso, né? Porque Jirau e Belo Monte são a 60 quilômetros, ou 100 quilômetros de Altamira. Exato. Então seria genial se a gente tivesse um Bye Bye Brasil 2 resgatando, porque o Brasil mudou completamente. Ao mesmo tempo que esse filme é um filme de uma grande energia e muito vivo, e que a gente assiste com muito prazer, e aliás os atores estão absolutamente belíssimos, é lindo ver essa gente, como eram bons atores, né, Ivana? Maravilhoso. O Brasil mudou desde o Brasil mudou eu acho que é a questão. Ivana, esse filme, quando foi lançado em 79, o Cacá Diegues cunhou uma expressão fantástica, né? Ele falou que o filme começou a ser criticado, essa história toda, ele falou que existiam as patrulhas ideológicas, né? Você acha que esse filme, ele foi, na verdade, criticado porque ele mostrava que havia um desenvolvimento, esse desenvolvimento era, vamos dizer, irrefutável? Isso ia mudar a relação do povo
Né? Esse desenvolvimento traz conhecimento também. Eu acho que sempre teve uma esquerda, a tal da esquerda broa de milho, né? Que fica falando do Brasil autêntico, profundo, rural, que isso é o verdadeiro Brasil, né? E que não pode se contaminar com nada, que são os puros. Eu acho que não tem coisa pior do que puro. Não? A pureza é, como dizia o Elliot Siegel, mito. E eu acho que, né, o Kaká, ele sempre teve essa percepção desse hibridismo, né? Como você colocou, do rural, do arcaico, ou seja, é esse momento onde a questão da televisão aparece, onde, né, quer dizer, essa urbanidade que vem junto com a prostituição, com os vários, entre aspas, né, males, né, quer dizer, se instaura e é percebida. E eu acho que a gente já tinha uma esquerda que tentava preservar isso, que seria, né, esse imaginário do Brasil puro, autêntico, né, rural, não contaminado por essa indústria da cultura nascente. Então, eu acho que o filme, efetivamente, ele aponta para aí. Se a gente fosse pensar, talvez, o Bye Bye Brasil hoje, eu fico pensando nessa discussão toda da nova classe média, né, das classes C, que também a gente tem hoje, né, toda a ascensão de 30 milhões, 40 milhões de pessoas, uma mobilidade, né, quer dizer, a partir de outras bases, né, de obviamente, outra situação econômica no Brasil, mas que também hoje estão disputando aquele momento, um momento melancólico da cultura, um pouco melancólico da cultura popular, né, tentando, talvez, né, se segurar nesse roldão aí das mudanças. E eu acho que hoje a gente tem justamente uma outra cultura popular, né, digital, que é essa mistura, é o tecnobrega também, que vem lá do Pará e se apropria dos mecanismos, né, de tecnologia, do camelô para difundir a sua cultura, ou seja, um pouco como a caravana Holiday, em novos termos. Eu acho que a gente está vivendo, mas não, eu acho que o filme ainda é muito melancólico, né? Eu não acho, vocês acham? Eu não acho. Eu acho. Você sabe o que eu acho desse filme? O que ele quer dizer finalmente, para alguém que não entende nada de cinema, que é o meu caso, né? O que eu acho que ele quer dizer temos que lutar contra a homogeneização. Porque o que nós vemos naquela cena absolutamente fantástica, daquela cidade que não tem ponte, mas tem uma televisão pública que ele explode, inclusive, que o lote cigano explode, né? É porque a partir daquele momento, né, nós vamos ter uma homogeneização cultural nesse país que vai ser uma coisa absolutamente avassaladora. Atenção, senhoras e senhores. Pela primeira vez em praça pública, o extraordinário e inimitável Lorde Cigano, o imperador dos mágicos e dos videntes, apresentará o seu fabuloso número que já assombrou as plateias de São Paulo e do resto do sul do país. Com licença. Para o Vigo, não foi? O filme fala uma questão que é interessante, que é a questão da televisão. Né? A televisão é eleita como... É o grande Satã. O grande Satã. É verdade. Passado 30 anos, ela não pode ser vista assim como um assassinato, tentativa de assassinato do carteiro? Matou o seu carteiro? A televisão saiu do carteiro? Sabe, quando você está brigando contra a história? Eu acho que a televisão dos anos 70 e 80 não tem nada a ver com a televisão de hoje. Porque essa televisão a qual o Kaká se refere, em especial essas novelas, essas eram completamente hegemônicas, né? E as televisões hoje, como você também sublinhou, estão em disputa por espaço, por paradigmas ideológicos, enfim, o que seja, né? Então tudo também se transformou. A gente volta para a história do projeto político da ditadura da integração nacional. Nesse momento a televisão, ela é, de novo, aí a gente pode dizer, ela é a haste, a base da ditadura, da integração nacional, e aí os discursos unem. Então, é um momento bem sucedido brasileiro de homogeneização nesse sentido. Né? Então, realmente, eu acho que isso é detectado pelo cinema novo, isso é detectado pelo cinema experimental, né? Quer dizer, você tem algo ali que estava aparecendo que a televisão acaba encarnando esse mal, que eu acho que depois ia, né, se diluir. Foi só seguir em frente, 4, 5 dias. Pô, é longe, né? Como é que é, sanfoneiro? Vamos conhecer a floresta amazônica? Se o senhor quiser, mas eu por mim antes preferia conhecer o mar. Há muito tempo que a gente não vê o mar. Claro. A caravana Holiday é coisa muito fina pra ficar no meio do mato fazendo show pra um resto de índio ignorante. Vamos para Maceió. O que eu acho legal nesse filme é que durante anos e décadas os grandes intelectuais brasileiros tentaram pensar o Brasil.
Quer dizer, essa foi a grande preocupação dos modernistas em São Paulo, dos regionalistas com Gilberto Freire no Nordeste. Quer dizer, você em vários momentos você tem, através das múltiplas artes, a tentativa de sintetizar o Brasil. E nós, há décadas, não temos alguém que faça esse esforço. Então, eu acho genial nesse... Será, Mary? Não, peraí, pensar você tá falando o Brasil... de teoria, tem grandes teorias que expliquem o Brasil. Mas quer dizer, isso está faltando. Olha, não, isso realmente está faltando. Quer dizer, mesmo na universidade, está faltando alguém que diga, olha, vamos tentar explicar esse país. Mas, Mary, eu acho que peraí. Hoje, a própria tendência que nós temos, e eu volto a sublinhar alguma coisa que eu já disse, multiplicidade de atores, multiplicidade de problemas locais, valorização do local, relativismo, valorização da singularidade, tudo isso acabou. Eu não digo isso para dizer que eu estou com saudade de pensar ou de ter uma síntese de Brasil. Eu acho que para a história falta uma grande síntese de Brasil. Mas o que eu acho também é que está faltando para a nossa inteligência tentar um pouco explicar, né, que Brasis são esses, né, que são esses no plural, o que está acontecendo. E eu acho legal no filme do Kaká, porque eu não me lembro de ter visto nada depois que tenha tentado dar conta dessa problemática. Posso estar enganada, né? Mas com tanta veemência, com tanta clareza. A gente até vai falar, né, depois do Cronicamente Inviável, outros filmes que tentam, é uma tentativa de síntese, mesmo pelo negativo, mesmo desqualificando, né, ou do Brasil que não deu certo, mas eu vejo hoje que essa, talvez, a gente esteja esperando a grande síntese teórica, universitária, acadêmica, mas eu encontro muito pensamento, a crônica do Brasil contemporâneo, na música. Não é São Sebastião essa história de pensar o Brasil? Isso que eu estou dizendo. Eu acho que nos preocupou durante décadas, né? Mas me parece que isso está sendo feito, de novo, como você falou, de maneira fragmentada, de maneira local. A gente encontra isso na música, a gente vai encontrar em vários discursos hoje que vêm de lugares que não são universidade. Hoje, quando eu ouço uma música de hip hop, a crônica do Brasil contemporâneo, da periferia, para mim é a sociologia quente, é a historiografia, é a análise a quente. Claro, com um outro vocabulário, não é conceitual. Né? Eu não sei se nós poderemos ainda, seremos capazes em termos, né, de discurso, ou se é desejável realmente essa síntese, já que a gente descobriu que justamente... Juntar chiclete com banana, como diz o Jacques no pandeiro. Tudo bem? Tudo. Vocês, hein? Tino comercial, sanfoneiro. Tino comercial. Depois que vocês foram embora, a Salomé teve que se virar ainda por uns tempos. Mas aí eu me meti num negócio mais grosso, sabe como é que é, né? Umas transas com minério. Contrabando mesmo. Eu fiz fortuna e botei Salomé pra dançar em boate de Granfino. E agora a gente vai pra Rondônia. Rondônia? Of course. Estão abrindo uma estrada lá, no meio do mato. Vamos fazer show pros índios. Eles nunca viram nada parecido. Civilização. Mas a Rondônia é muito longe. A gente é feito roda, sanfoneiro. Só se equilibra em movimento. Se parar, fudeu, a gente cai. Isso realmente deve ter trazido um mau humor, uma angústia existencial total. Quer dizer, porque realmente abre-se um capítulo da história do Brasil, no que estamos vivendo ainda hoje, completamente diferente. Vamos falar sobre Cronicamente Inviável, o filme do Sérgio Bianchi. Esse já é um filme... Terminal. É um filme polêmico. É um filme terminal. É um filme terrorista. Que, apesar do experimentalismo da linguagem, é um filme de público, conseguiu expressivas plateias, e é acusado de ser um filme niilista, de um filme pessimista ou até cínico, né? E ele tem frases pesadas no filme. Por exemplo, ele disse que abandonamos a liberdade de expressão pela liberdade de mercado. Existiria liberdade de mercado e não liberdade de expressão. Ou que a seleção natural está sendo substituída pela seleção de pessoal. Né? Então são frases que, segundo ele, caracterizariam esse nosso Brasil. Mary, você acredita nesse tipo de cinismo como um instrumento político?
Olha, eu nem assisti esse filme imaginando-o como uma declaração de cinismo. A mim me pareceu muito mais a voz de alguém que está, tanto quanto eu saiba, o filme demorou muito para ser feito, é final dos anos 90, Pelo menos 5 anos. Então, o que você tem nessa época? Queda do Muro de Berlim, fim das ideologias, aparecimento de todos os grandes filósofos na Europa que vão falar das incertezas do mundo, né? Acabaram aqueles paradigmas muito certinhos que iam nos levar para um futuro brilhante. Outra coisa que deve ter contrariado também uma parcela importante da nossa intelectualidade. Chegou ao Brasil o neoliberalismo, no qual vivemos até hoje, querendo ou não, mas é o momento da assunção do governo Fernando Henrique e uma série de disposições, privatização, cortes de despesas do Estado. Então eu acho que dependendo de onde você está falando, isso realmente deve ter trazido um mau humor, uma angústia existencial total. Quer dizer, porque realmente abre-se um capítulo da história do Brasil, que estamos vivendo ainda hoje, completamente diferente, né? Então, se você está muito do outro lado, ter que lidar com tudo isso, digerir o fim dessas utopias todas, deve ter sido muito difícil. Particularmente, eu achei esse filme cheio de clichês, sobretudo na definição das figuras burguesas, né? O coitado fazendeiro já não sabe se ele fala italiano ou alemão. A Granfina fala uma coisa muito interessante, eles falam o tempo todo para a câmera, quer dizer, não há diálogo entre os personagens, né? Eles estão sempre falando para a câmera. Depois tem aquele personagem que eu imagino que seja o alter ego do diretor, falando em off sempre, né? Aquela voz assim de Deus que vai explicando as coisas, e que é um pouco caricatural, me lembrou alguns colegas meus da universidade, sempre com aquele chapéuzinho, só faltava, enfim, o emblema do partido, a mochila e aquela voz soturna, né? Entediante. Então, eu achei um filme que, ao sublinhar, digamos, os clichês, as caricaturas, a burguesia, a mulher que atropela a criança de rua, mas quer ir embora, isso não existe, né? Quer dizer, a burguesia não é feita dessa forma, ela não é assim. Meu Deus! Mas o que foi que aconteceu? Ai, meu Deus! A culpa não é minha! A culpa não é minha! Eu não estava na contramão! Eu estava dentro da velocidade permitida. Meu carro é novo. Não tem nenhum problema de freio. É proibido atravessar a rua fora da faixa de pedestre. E aqui tem faixa de pedestre? Tem. Não tem faixa de pedestre. Esta é a lei. Eu conheço a lei. Eu respeito a lei. Se as crianças não conseguem entender as leis, elas devem ficar junto de seus pais. Mas se os pais não conseguem ficar junto dos filhos, as leis devem punir estes pais relapsos. E não a mim, que respeito a lei. Ha! Agora, se as crianças não têm pais, o que eu posso fazer? Eu não tenho culpa. A culpa não é minha. O fato é que eu tenho um compromisso. E eu já estou atrasada. E eu não estou pretendendo me atrasar nesse compromisso só porque eu sou legalista, só porque eu cumpro as leis. Ivana, você acha que o caricato, por exemplo, que é, vamos dizer, que é um instrumento que o Sérgio Bianchi usa nesse filme, é uma maneira de pintar o Brasil eficiente? Olha, eu acho que, enfim, é uma decisão estética, né, digamos, do Sérgio Bianchi. Quem conhece o cinema do Sérgio Bianchi é sempre o cinema do choque, é sempre o cinema do terrorismo, né, desse cinismo exacerbado. É um pouco, né, essa ideia da caricatura, enfim, a caricatura que ele faz, eu acho que não é por falta de possibilidade de fazer uma coisa mais sutil. É um instrumento de linguagem, né, de caricaturar, ele leva às últimas consequências essa caricatura. Daí, eu acho que o incômodo, né? Quer dizer, também, daí o mal-estar que ele vai... Porque você não consegue se identificar com nenhum daqueles personagens. Você não tem como se colar em nenhum daqueles personagens. Você não tem lugar para o espectador ali, a não ser rejeitar aquele mundo como um todo, inclusive o filme e até o diretor, né? Que é o caso do cinema brasileiro, que, enfim, tem várias brigas do Sérgio, né? Polêmicas, mas, enfim, eu acho que ele se coloca nesse lugar de ser naquele que vai, né, incomodar. E aí é a esquerda, é a direita, né? É o politicamente
politicamente correto, né? Ele se coloca nesse lugar do terrorista, do quanto pior, melhor. Claro, eu não gosto, não me seduz o discurso do cronicamente inviável. Eu acho que a gente hoje, o Brasil hoje está no contrafluxo desse discurso, né? O Brasil é viável, sim. Deu pra entender, não deu? Entendeu o quê? Você não vai à igreja? Vou, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Isto é a receita cristã de que eu te falava. Cague sempre fora de casa, ame o pai e mate-o, entupa o planeta de gente e devore o que sobrar. Ai, ai, Eu vejo esse filme muito como se fosse assim, um inventário dos nossos fracassos, né? Eu acho que ele faz uma espécie de uma iconografia, um sumário, sabe? Catálogo, né? Catálogo de fracassos, tanto, por exemplo, na organização social, na organização política, na organização humana, né? Até dos afetos, né? Ali tem a questão dos afetos, que também todos é outro fracasso, né? Ou seja, me parece que isso se insere nesse outro mito fundador brasileiro, que é o autodesencanto. É a fracassomania. É muito difícil você querer que a gente defina, ou que as pessoas definam. Nós somos, como dizia o grande Ortega y Gasset, nós somos nós e o nosso momento, né? E as nossas circunstâncias. Então, eu acho que as circunstâncias do brasileiro hoje, como a Ivana está bem lembrando, são circunstâncias diferentes, são novas. Há uma pluralidade de fontes de expressão, né? Explorar a miséria como atração turística deve ser, no mínimo, perigoso. Assim, a miséria, ao invés de ser um problema, passa a ser desejável, lucrativa. Se a criança não tem educação, você dá uma lata para ela bater. Melhor do que deixá-las na rua para serem exterminadas. Estamos progredindo da seleção natural da rua para a seleção do mercado. Quando o Cronicamente Inviável foi lançado, se escreveu, né, que ele era vamos dizer, o lado oposto do Central do Brasil, né? Enquanto o filme do Valtinho Salles era um filme otimista, né, vamos dizer assim, um filme otimista, amoroso, o Cronicamente Inviável do Sérgio, que é da mesma época, era um filme cético, como estamos dizendo. Você acha que eles dialogam? Porque são duas visões de país. Né? São duas visões de país. Radicalmente diferente, né? E o Central do Brasil, que é um filme belo e poético, mas ele tem também essa idealização, né? Quer dizer, do rural, a ética está no rural. O lenço da tua mãe, bota ali. Então ali também tem uma idealização de Brasil forte, que eu digo que também eu gosto do filme, mas é um filme que me incomoda nesse sentido, dialoga com o cinema novo, mas ele é a idealização desse Brasil profundo, desse Brasil rural. Nesse sentido, o Kaká ainda é mais, né, eu acho que é mais complexo, né? É mais radical. E aí, o Walter acaba idealizando o Jeca Tatu, né? É um pouco isso, o menino volta, aí vai aprender a fazer o peão quase que uma fábrica como é que se chama? De profissionalização, e ele vai ficar feliz no seu BNHzinho do sertão, um certo conformismo, assim, olha, volta lá pro interior, que não deu certo aqui não, né? Então tem isso, um refluxo que eu acho, a primeira vez que eu vi o filme eu achei complicado, falei, caramba, que discurso é esse que está dizendo que é melhor voltar lá pro interior, na sua casinha lá do BNH, e ficar lá, nesse lugar desse belo, do ético, do simples e do bom. Sabe, o inocente puro e besta? Me lembrou um pouco isso. Claro que o filme tem outras questões, né, a relação com a mãe, a busca do pai, em termos de comportamento. Mas aí eu entendo que um Sérgio Bianchi venha e dá uma cacetada. São duas visões de país na mesma época. Sobre a privatização, né, sobre o governo do FHC, né, sobre
o início do neoliberalismo inferno, né? no o país. Brasil é um inferno. Eu não gostei, interessante, eu não consigo imaginar que que um diretor como o Walter Salles, que é um homem notavelmente inteligente, depurado intelectualmente, voluntariamente queira fazer isso tudo que você acabou de dizer, viu, Ivana? Mas tá lá no filme. Não, tá lá no filme, é a sua leitura. Eu não vi nada disso. Não é que ele queira falar, eu vejo que eu acho que ele faz um filme sobre pessoas em busca de si mesmas, quer dizer, essa foi a leitura que eu fiz, né? A mulher eu acho que é um momento justamente em que você está numa grande crise também no Brasil, do sentido de família, mudanças sociais importantes, mudança de mores e a questão do individualismo, a solidão na grande cidade. Para mim foi a história de alguém que quer se encontrar consigo mesmo. Então é a história dessa mulher que vai se encontrar consigo mesmo através de uma criança, né? Foi a leitura que eu fiz, né? Você acha que aquele cara ali é pai? Como é que é? Aquele cara ali, ó, de barba. Você acha que ele tem filho? Não. Aquele não tem cara de pai, não. Esse tem cara de pai. Eu não consigo imaginar o Valtinho fazendo... mas eu acho que ainda bem que os diretores não sabem nem o que eles fazem muitas vezes, né? Nesse sentido, você não... Por isso que eu digo, por isso o filme é um documento. Aliás, os escritores, os historiadores, os teóricos, depois você vai dizer assim, olha, mas tá aqui, isso está no filme, entendeu? Também, é claro que é uma leitura minha, né? O cara que eu posso ler pela discussão do comportamento, ele vai dizer desse Brasil pequeno, afetuoso, também tá lá. Mas enfim, a gente vai encontrar essas linhas de forças dentro do filme, eu acho que não dá pra ignorar, e principalmente os filmes que se colocam só como a maior diversão. Esses mesmos é que tem mais questões ainda, que estão lá estão, né? Por isso que a gente deve agradecer ao acaso, né? Trabalhador tem que trabalhar! Em qualquer lugar do mundo, trabalhador trabalha! Isso não é motivo para reclamação, viu? Quem não quiser que vá para outro lugar! Como para outro lugar? Como para outro lugar? São esses trabalhadores aqui que mantêm a prosperidade aqui do Sul. Se eles forem para outro lugar, quem é que vocês vão explorar, hein? Quem? Exploração tem no mundo inteiro. O problema aqui são esses nordestinos aí, que continuam vindo para cá. Quantos nordestinos vieram para cá hoje, hein? Nordestino? Nordestino? Nordestino não vem pra cá, vai pra São Paulo. Eles continuam vindo pra cá e nós aqui do Sul somos obrigados a sustentar a incompetência do país inteiro. Já tá completamente enganado, ou então é surdo. Eu quero agradecer a historiadora Mary Del Priore e a nossa professora de Teoria e Comunicação, Ivana Bentes. Muito obrigado pela participação. Você pode acessar o nosso conteúdo por esse endereço aqui embaixo, na internet. Até o próximo Contraplano, com outros assuntos, temas candentes do cinema brasileiro e latino-americano. Até lá.